Olá para você que nos assiste pela TV Câmara, é com grande satisfação que nós damos início a mais um Câmara Entrevista. E hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio o engenheiro agrônomo Eduardo Vasconcelos Romão. Ele que é presidente da Associcana, Associação dos Plantadores de Cana aqui da região de Jaú, também presidente da Orplana, que é a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil, e agora ele foi recém-eleito para a Associação Mundial dos Produtores de Açúcar a partir da beterraba e da cana. Muito obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Eduardo. Muito obrigado a oportunidade. Eu fico muito envaidecido da nossa cidade ter uma instituição como essa da Câmara Municipal, prestando um serviço público desse nível de grandeza, equipamento, equipe. Muito obrigado. É uma chance de ouro comunicar com você, munícipe, de uma maneira geral, de toda a região. Muito bem, o Eduardo Romão, que é jauense e hoje aqui vai trazer várias informações sobre a questão agropecuária em nosso país e também em nossa região. Ele que recentemente foi eleito lá na Holanda, na cidade de Roterdã, a presidência da Associação Mundial dos Produtores de Açúcar. Em primeiro lugar, então, Eduardo, como que foi esse evento, essa eleição? E já de antemão peço para que você conte um pouco da sua trajetória, como você chegou até a Orplana, até a Associação Mundial, como foi a sua primeira reunião e como você chegou agora a esse feito inédito na América do Sul, primeiro sul-americano, primeiro brasileiro a chegar à presidência desta Associação Mundial. Até agora, de alguma maneira, estou perplexo, né, com essa oportunidade que nós estamos tendo, nós Brasil, né, de estar tendo esse espaço de comunicação. Eu acho muito importante. Para começar a contextualizar, eu acho que todo o açúcar que nós produzimos e da importância que a partir do momento que se processa na unidade, tira a identidade do produtor brasileiro, né? Porque esse açúcar vai no exterior, 60% do que se produz é exportado. E quando esse açúcar chega lá, ele leva nome de outras empresas, não o nosso produtor, o esforço que fizemos, embora sejamos só 10% da cana-de-açúcar do Brasil. Mas esse contexto de você trabalhar em nicho de mercado, tentar colocar nós produtores, pequenos e médios produtores, levar lá fora essa voz, é uma oportunidade interessante, né? O café da Colômbia leva esse contexto, o café do Cerrado está levando esse contexto, é um pouco de marca e oportunidade e prospectar mercados, não é você levar essa identidade brasileira, né? Quando você tomar um refrigerante, qualquer que seja ele na Europa, a gente levar aquela imagem que aquele açúcar pode ser de um produtor brasileiro, gerando emprego e renda na sua cidade, sustentável, dentro da legalidade e sendo eficiente. Então, esse contexto a gente poder levar lá fora e com uma marca brasileira, quem sabe até jauense, não é? Porque não somos importantes nesse contexto, é um fato inédito e uma oportunidade de mercado para nós brasileiros. Se me pergunta como chegamos, né? Até eu realmente estou perplexo, né? Não imaginava um tanto, não é essa oportunidade ímpar, né? Mas é time. Eu acho que time é time. Eu acho que todos nós prospectamos isso há bom tempo. Peguei de alguma maneira alguma coisa já construída, né? Estou na Orplana há só 2 anos. E a conectividade desse time para se focar nessa oportunidade internacional foi oportuno e eficaz, né? Isso é importante. Mas um pouquinho, por que eu estou nesse contexto, né? Tantas outras regiões importantes e a gente conseguiu prospectar nisso. Nisso eu acho um pouquinho tem a ver com o que nós tivemos de retorno, de feedback, retorno, não só de Jaú, como toda a região, né? Porque nós, na verdade, somos agricultores. E como agricultores, tudo que se produz é de valor. E isso a gente leva muito a sério. Aqui já fomos antigamente café, fez a história, fez sua história, seu contexto, sua geografia, está contextualizado o café da sua importância. E estamos na fase ali de cana e outros produtos que também estão envolvidos, né? Até para você, munícipe, né? Você da região, que mora nas áreas urbanas, nem sei, tudo parece que é cana, né? Então isso eu queria trazer um pouquinho para cá e para nós a importância do algo mais que tem na região, o nosso cartão de visita lá fora, em qualquer região que você vai, fica mais robusto, né? Se você pegar ali no mapa que você vai estar colocando em tela,
O estado de São Paulo é dividido em 40 regiões. Certo. São 19 milhões de hectares, dividido em 40 regiões. Cada região tem 13, 14 municípios. Isso é a maneira que o estado vai fazer a política pública, o estado e a federação. Então, quando você leva esse contexto junto, facilita a comunicação. Então, se você já traz já impresso no seu cartão de visita e no seu diálogo e discurso, isso ajuda. Então, procurei estudar, aprendi minha região, conheço um pouco, sempre procurei levar isso, já só empresta o nome à nossa regional. Então, sempre quando eu não falo da minha cidade, eu falo da minha região, já só empresto o nome. Os 14 municípios que estão contextualizados na nossa regional, no nosso EDR, são todos muito importantes. E falando nisso, nós temos, no nosso território, são 500 mil hectares, 60% é cana-de-açúcar, mas outros contextos estão. Por nossa sorte e nossas felicidades, nós éramos 7º lugar em tamanho de produção de café, hoje somos 6º. Isso é alguma coisa interessante, porque São Paulo, embora a gente pense em cana para São Paulo é o 3º mais importante estado produtor de café do país. E é uma importante pauta de exportação. São Paulo está no contexto? Está, 3º. Já o nos 40 está no contexto? Está, é o 6º. Estamos na foto. Se nós pensarmos em eucalipto, São Paulo é o 2º estado em floresta de eucalipto plantada. A pasta de celulose, que é o processo industrial que você exporta, está entre as 5 maiores pautas de exportação, e a nossa região tem 40 mil hectares dele. Nós estamos entre as 10 mais importantes das 40. São Paulo 2º, nós entre as 10 mais importantes. Se nós pensarmos em aves de corte, São Paulo é o 4º mais importante produtor de aves de corte. O país, Brasil, é o maior exportador de proteína animal do planeta. Hoje, se nós pensarmos entre aves, suínos e bovinos, São Paulo 4º, Jaú está entre os 10. Estamos na foto. São 75 mil toneladas de carne processada. São 12 milhões de aves alojadas em 140 barracões que estão distribuídos em agricultura familiar. Produz cana, café e cana. Cana, café e frango. Nós produzimos cana e café, produzimos cana e eucalipto. Por quê? Somos pequenos e médios produtores. Aquela imagem que nós temos lá atrás, do coronel, isso aí ficou no imaginário, está hoje na biblioteca. Os contos lá... Nos livros de história. De história. É a mesma coisa o caipira, de Monteiro Lobato, também ficou numa parte da história. Hoje, mesmo o produtor que produz hortaliças e verduras, ele hoje tem uma tecnologia embutida no simples pé de alface. O nível de tecnologia que tem numa semente de alface, você não sabe quanto. Aquilo de tecnologia embutida naquilo. O desempenho e a performance. E o agricultor tem que saber que aquilo pode ter uma performance que vai trazer o diferencial econômico para ele, para a sua família e, por tabela, a nossa região. Então, hoje eu vejo muito agradável, vejo o nosso varejão municipal, que de alguma maneira eu participei, torci, conheço aquele time, inclusive um importante produtor de lá que é da melhor Associação de Produtores, de Pequenos Produtores de São Paulo, faz parte da nossa diretoria, que é da Associação dos Produtores ali de Pouso Alegre. Ele faz parte da nossa diretoria e carrega a importância econômica, Quanto alimento é distribuído, vendido aqui na nossa região. É o cinturão verde. Então, vocês vejam, é cana, é frango, é café, é laranja que está em declínio, infelizmente, mas éramos entre as 10, a mais importante. Escutem isso, dos 3 copos de suco de laranja que o mundo bebe, um é brasileiro e com certeza é paulista. Das 40, nós estamos entre as 10 mais importantes de laranja. Mesmo tendo um certo declínio nos últimos tempos, ainda estamos bem ranqueados nessa produção mundial. Então, tudo isso, você compartilhar, porque você não lidera um processo desse, você compartilha, eu faço parte disso. Aqui que tem o meu negócio, aqui que eu tenho a minha família. E eu compartilho com meus colegas produtores todo esse valor que temos e coloco no nosso cartão de visita mundo afora. O europeu,
o estrangeiro, o americano, qualquer que seja, ele se surpreende com essa versatilidade. São Paulo, o maior produtor de cana, não tem a sua ocupação territorial em cana. Né? Para sua surpresa, você aí da sua cidade que está nos assistindo, a maior ocupação territorial de São Paulo é pastagem, que é o segundo negócio agropecuário mais importante do estado, é a cadeia pecuária da bovinocultura. 40% dos solos paulistas. É ali que está o potencial crescimento ou de soja e cereais ou de cana dentro desse contexto. É ali que cresce. Não é? Pode ser que cresça. Às vezes os solos da pecuária estão degradados, exauridos, e tem que ter uma renovação e a agricultura entra nesse contexto. É ali que está crescendo. Cresceu para a região de Araçatuba e região de Rio Preto. São duas questões que cresceram. Então, tudo isso, eu acho que faz a diferença e nos dá uma identidade lá fora que nos ajuda a construir todo esse contexto. Eu acho muito importante isso. Eu acho que toda essa progressão que a nossa agricultura, a agropecuária paulista teve nos últimos anos em questão de tecnologia e até nessa versatilidade que os europeus e os americanos enxergam, né, no nosso potencial, eu acho que a sua eleição à Associação Mundial dos Produtores de Açúcar demonstra esse potencial que está aqui no nosso estado, que está na nossa região. E nesse contexto global, Eduardo, em que sentido essa sua eleição para a Associação Mundial, a WABCG, em que sentido isso pode aumentar e potencializar ainda mais esse nosso potencial agropecuário? Como isso pode ser ainda mais ampliado e gerando mais emprego, gerando ainda mais tecnologia aqui no nosso Brasil, no nosso estado e na nossa região? Quanto isso pode aumentar ainda mais esse potencial produtivo agropecuário aqui na nossa região? Primeiro, nós temos que construir essa imagem. Porque o mundo, a percepção e imagem que tem, não é a percepção que nós produzimos sustentável, que nós estamos integrados na sociedade, geramos emprego e renda no campo e nas cidades. Não é esse contexto. Não é? Então, essa percepção tem que ser construída. É um trabalho de comunicação que começa nesse momento. Não é? Essa oportunidade que vocês estão nos dando de comunicar com você, que é da área urbana, não conhece o contexto, que você pode estar se perguntando o que tem a ver eu, munícipe, com esse contexto. Isso eu gostaria de nos aproximarmos, né? Isso é uma oportunidade. Então, essa imagem de que nós podemos levar a nossa sociedade fora, dentro do nosso cartão de visita, tem que ter esse esforço regional, esse esforço de Estado, esse esforço de nação, tem que estar no contexto. Isso nos capacita e nos ranqueia melhor. Fora isso, o discurso fica vago e frágil, não é? É assim que você consegue ter toda essa capacidade competitiva que o Brasil tem de produção de agricultura e pecuária, é com essa interlocução que você ganha seu espaço. De outro caso contrário, é difícil. Nesse momento, quer dizer, nessa construção que estamos, nesse momento, eu acho que é importante salientar que você aqui dessa região tem a conotação que tem uma economia silenciosa que está no nosso contexto, no nosso entorno, que não é perceptível a você, munícipe, que está aqui na área urbana, não é? Por quê? Se nós pensarmos aqui que as cooperativas aqui inseridas faturam mais de 200 milhões de reais e aqui especificamente já tem a capilaridade que tudo isso converge esse negócio no nosso entorno. A metalurgia que aqui está, chequei, né, com os sindicatos metalúrgicos, com o seu Vicente, a importância do contexto do agropecuário na pauta de produtos da metalurgia é 70%. Uma economia ali que está presente. Se você pegar nosso contorno aqui, tanto vindo aqui de Mineiros ou saindo Brotas ou Bariri, elencar as empresas que estão ali instaladas, que tem a ver com o negócio agropecuário, é de alguma coisa singular, tem a sua importância. E toda essa economia gera impostos e taxas que vai sim participar que os orçamentos municipais sejam mais robustos. Orçamento robusto, sim, vai ter qualidade de vida para toda a população. Esse é o contexto. Se hoje a economia está tendo desafios,
Mas a nossa da agropecuária está procurando levar, a sua missão está procurando ser feita. Né? Se você pensar em maneira nacional, essa mídia, né, de toda ela, traz essa oportunidade que o agronegócio está trazendo. E junto com esse negócio do agronegócio, né, que ficou até redundante, né, mas tem que trazer a sustentabilidade. Por que isso? Porque o mundo hoje é implacável, porque nós exportamos, se você pensar em açúcar, 60% do açúcar é exportado. Se você não tiver essa chancela de sustentável, economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto, você não consegue ter o mercado, o seu nicho de mercado adequado. O café, 60% é exportado. Se você pensar em soja, 60% é exportado. Se você pensar em milho, hoje 30%, 40% é exportado. Em pecuária de corte, se você pensar 15% a 20% exportado. Então, quando você exporta, você regula o mercado interno, porque se você tem um excesso de produção, você sufoca quem produz. Se você exporta, você regula o mercado. Tá bom, exporta, tá ruim, fica. Então, isso você regula, o consumidor final é beneficiado, porque o preço está regulado. Porque se está alto e se está muito baixo, a exportação regula. Então, a chance de você ter um produto de maneira adequada é importante. E diga-se de passagem, o que se ganhou, eu acho que esse enfoque da Embrapa nos seus próximos 50 anos que estará fazendo, mas quando nos 40, 45 que está hoje, ela lembra muito bem. Na década de 70, a produção agropecuária do Brasil mal alimentava essa nação. Hoje, nós abastecemos o planeta. O Brasil é um celeiro de alimentos, né, nesse mercado globalizado. Com certeza. E nós somos um player ou um agente que produz essa economia que incomoda as outras economias. Então, se a gente não levar esse verve do sustentável, não teremos esse espaço. Então, vem aqui embaixo. De lá para cá, eu tenho que chegar no meu produtor, não importa onde ele esteja, que é uma missão das associações, das organizações, das cooperativas, dos sindicatos, dos extensionistas da CAT, dos extensionistas da Embrapa, tudo que é extensão, onde você vai pegar todo o nível de conhecimento e tecnologia, levar ao produtor, não importa onde ele esteja. Você vai estar levando ele o que tem de tecnologia consagrada, ele de alguma maneira vai ter que fazer sua escolha, a persuasão de estar mostrando para ele a melhor escolha, inclusive ventilar para ele as oportunidades das outras culturas, não é? Que se uma que é rentável, se uma está penalizando, diga-se de passagem, nos últimos 6 anos, a cultura canavieira está num desafio. De 6, um entregou. Nós estamos hoje um dos piores momentos da canavicultura. E esse desafio não está aqui. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o que nós temos que fazer aqui? Esse esforço não é local. O que está acontecendo hoje? Porque como nós exportamos, chega lá fora, se o mercado lá fora está abarrotado, que está, como nós vamos vender e como vai comportar o preço internacional e nos afetar aqui embaixo? Então, o desafio não está aqui, está lá. Não é? Hoje, quem produz açúcar no mundo? Índia, Tailândia, Austrália, nós brasileiros. O que está havendo? E o mercado, a União Europeia. Brasil e a União Europeia é sensível a preço. Se o preço está ruim, a gente acaba se arrumando. Mas não na Tailândia e na Índia. Porque são mais de 50 milhões de produtores, tanto na Índia quanto na Tailândia. É uma parte da política pública, uma ação social de Estado. Então, para manter o cara produzindo, ele subsidia. O próprio governo incentiva que se faça, que é o que tem de disponível. Então, é uma ação social, mantém o cara produzindo açúcar, só que já está ofertado. Se está ofertado, não cabe mais lá dentro, ele exporta. Na hora que exporta, faz um estrago danado no mercado. Acaba inflacionando o mercado global. Por isso eu falo que a solução, ou melhor, um dos caminhos que mais alavanca para solucionar o mercado que nós estamos hoje, péssimo de açúcar que nós estamos, é uma ação lá fora. Já foi feito, não é, uma ação com os advogados que nós ganhamos numa ação de algodão,
quase 10 anos atrás, ganhamos uma ação contra esse mesmo princípio de dumping do algodão contra o brasileiro, algodão brasileiro, ganhamos. Essas ações, elas são nível de OMC. Organização Mundial do Comércio. Perfeito. Entrou, ganhamos. Os produtores de algodão do MT receberam, no Mato Grosso, receberam mais de 300 milhões, investiram em pesquisa, organização, fantástico. Agora nós estamos pleiteando fazer o mesmo conjunto de advogados, essa ação para ser feita contra a Tailândia. Montamos o processo e colocamos ele em pauta. A Tailândia, inteligente que é, refez e assimilou que não mais vai fazer esse subsídio dentro da sua produção. Inclusive, se pleiteou como útil para entrar com um painel contra a Índia. Já temos um agregado, que é muito valor, enorme. É que está caro, esse chapéu tem que ser passado, nossas organizações não conseguem, e não é uma ação de governo, isso é uma ação de entidades, organizações que têm que assumir e ajudar nesse processo, tomar essa liderança desse processo. Nós estamos dentro da cadeia produtiva do açúcar, nós estamos nesse contexto. Esse esforço, se a nível de país, nós vamos ser a nível de produção. Você me perguntou, aonde nós vamos atuar? Tá? Se eu levo no meu bojo, que nós estamos levando ao nosso produtor, onde quer que ele esteja, essa proposta, aqui é o mais oportuno, não só em tecnologia, o que é mais oportuno ele produzir, ele faça a sua escolha, nós vamos fazer esse desafio lá na Europa, porque ele também é sensível a preço. Lá, a beterraba é plantada nos solos ruins, em cada 4 anos. Ao longo da beterraba, eles plantam batata, cebola, cenoura e trigo. Depois repete a beterraba. Né? Tem essa rotação de culturas. E em solos bons é 1 a cada 6. Então, uma demanda que nós vamos trazer são 2, nesse contexto internacional. Primeiro, trazer os produtores indianos e tailandeses para a nossa organização, que eles não estão. Estamos achando caminhos para ter essa interlocução. Nós vamos fazer a interlocução a nível de produção e, eventualmente, os painéis junto ao OMC para pegar as empresas. Produção e empresa, nos 2 sentidos. Para que resulta numa ação eficaz e a gente saia desse sufoco que nós estamos. Por isso eu falo, a ação que mais alavanca a resolver a questão hoje não está aqui, está lá. E não pensa que é nós, nem Orplana, que fazemos parte de um contexto, nem nós, a WBCG. Nós estamos num contexto, mas tem que ter uma direção. Nós temos que ter uma governança no sentido de ganha-ganha. Empresa, produtores e sociedade. Não é? Então, esse princípio tem que ser instalado. O nosso etanol, se levássemos, inclusive, para a Índia, que já coloca alguma coisa no seu combustível, esse esforço de manter o cara no campo, ele pode fazê-lo. Em vez de jogar um açúcar, excesso de oferta no mercado, se ele jogasse o etanol no seu combustível, limpa seu clima, racionaliza e faz a arbitragem da produção. Açúcar, porque a cana pode ser açúcar e etanol. Produção sucroalcooleira, né? Você continua no açúcar, mantém o seu produtor, faz sua ação social, mas divide a produção. Aumenta etanol, equaciona o açúcar, você consegue gerar renda e receita para o produtor, para o seu país Índia, e ajuda a ajustar a oferta de açúcar que está no mundo. Hoje é o processo de oferta e demanda. Se a curva de oferta está maior, é uma commodity. Todo mundo produz o mesmo produto. Concorremos de igual para igual. O açúcar brasileiro é igual de todo mundo. Açúcar de cana é igual de beterraba. Exatamente. A nossa está igual. No açucareiro, você não vai saber a diferença. Mas a nossa intenção é fazer uma ação organizada, de cadeia produtiva, para chegar no objetivo. Né? Eu estou só no contexto. Devido eu ter construindo nessa região, com as pessoas que estão conosco, sindicatos, as outras cooperativas, os outros sindicatos, cooperativas que estão conosco e vêm construindo isso não é ideia minha, é ideia de todos, não é? Esse nível de discurso é que ocorreu a oportunidade para estar na Orplana, não é? E a Orplana, no seu contexto, também é assim, somos agricultores. A cana-de-açúcar temos só 10% do mercado brasileiro. Nós não conseguimos influenciar, produza isso ou produza aquilo, né? Se é etanol, se é açúcar.
Nós integramos a matéria-prima, nós queremos ter recurso para levar o nosso produtor renda, para que ele leve a receita à sua família, mantenha ele no campo, não tenha que vender sua propriedade e, ao mesmo tempo, toda essa iniciativa alimenta aquela economia silenciosa que eu falei para você, que está no entorno das cidades. Se éramos a quarta mais importante regional, devido a essas recuperações judiciais e esses 6 anos de preços ruins, acabou impactando muito. Hoje nós estamos em 10ª produção. Mas nós temos sim capacidade de voltar a ser competitivo. Isso é uma vantagem competitiva que temos local. Solos de ambiência A e B são os melhores solos brasileiros, estão aqui, 40% deles são. Então, com pouco investimento, a alavancagem da recuperação será na mesma velocidade. Não precisa ser necessariamente em cana. Não é? E os cereais, que não abordei tanto, tão presente que está nas outras regiões produtoras, você pegar tanto a região de Ribeirão Preto quanto Piracicaba, a soja, os grãos se fortalecem, porque elas não concorrem, elas se complementam. Na renovação do canavial, como a beterraba, a beterraba ela rotaciona, na cana, 1/4 dela ou 1/5 dela, você rotaciona com outros cereais. Produz outros alimentos, outras culturas. Com certeza. Que soja, o amendoim, que é uma leguminosa, vai explorar outra camada do solo, vai deixar esse solo mais rico, inverte a população de planta daninha, inverte a população de pragas e doenças, você dá um vazio sanitário para que estanque aquela produção de pragas e doenças. O inverno europeu é severo, ele faz por si só esse vazio sanitário. O inverno faz uma asepsia, né? Aquele inverno rigoroso europeu, nós não temos. Não temos esse então clima. Você tem que fazer um truncamento do processo, fazer outra cultura. Na renovação do canavial, a chance. Você trunca o processo, cessa aquela praga e doença, e na hora que você traz a outra cultura, explora outra camada de solo, você aumenta seu ganho agronômico, melhora o seu perfil, e você, produtor, com esse texto produzindo outro produto, você tem um outro ativo, você na instituição financeira tem outra identidade, você também sobe de prateleira. Então todo esse contexto, a região de Jabuticabal, que hoje, no coração da cana-de-açúcar, é a capital nacional do amendoim, né? Então isso é uma coisa que a gente traz no nosso bojo, que nós produzimos alimento, né? Nós estamos envolvidos nesse contexto do alimento, porque somos agricultores, não perdemos essa verve, né? Então isso é muito importante. Né? Exatamente isso que eu iria lhe perguntar, essa questão dessa demanda mundial por alimentos, e como você disse aí, a Associação Mundial hoje de Produtores de Açúcar contempla 30 países, e ainda tem outros países, né, como você bem disse, que podem integrar, fazer esse esforço, essa força-tarefa na demanda mundial de alimentos. E em que contexto o Brasil ele pode ampliar ainda mais essa capacidade produtiva? Nós comentamos até que alguns países têm um certo já limite de terras agricultáveis, enquanto o Brasil ainda pode ampliar muito, né? E como está essa situação na nossa região? Quanto pode ser ampliado os produtos que são cultivados, né? Quantos tipos de culturas que a nossa região aqui, como você bem disse, Jaboticabal, que é outra região, produzindo amendoim, que é um alimento aí com uma demanda internacional enorme. Quais são as culturas aqui que podem ser produzidas, ampliadas? Como você bem disse, temos diversos concorrentes internacionais, né? Como que o Brasil, e principalmente os produtores aqui da nossa região e todos os outros envolvidos nessa cadeia que nós dissemos, como isso pode ser ampliado, como o Brasil pode ampliar a sua produção, e quanto isso acaba refletindo na nossa região, no aumento da produção, no aumento da diversidade de culturas aqui na nossa região, Eduardo. Tá, então vamos falar. O nosso contexto, o nosso planejamento estratégico como um todo, é levar na nossa identidade que nós somos aptos, produzimos sustentável e levamos todo esse contexto, produção, empresas, e a nossa sociedade de uma maneira geral. Você tem que estar no contexto. Isso o mercado internacional enxerga como valor. Isso a gente carrega e procura construir, né? É por escala,
Nós temos um processo hoje de sustentabilidade e certificação internacional. Quem nos certifica são entidades internacionais. Você tem que estar levantando a sua maneira de produzir. Se chancelando, você vai ganhando interlocução melhor lá fora. É o passo. O outro passo, e aí vem para nós brasileiros. Nós temos o que? Hoje, dos solos agricultáveis, utilizamos só 7%. O mundo já está de 20% a mais por cento. Eles não têm mais espaço geográfico para crescer. Tem essa limitação. O mundo até 2050 vai crescer de 6 bilhões de pessoas para 9 bilhões de pessoas. A demanda por alimento crescerá em 40%. O mundo olha nós como só 7% do território utilizado, que não é o principal verve. O principal verve é que nós somos líderes em pesquisa tropical agropecuária. Isso é fantástico. Nós, ao longo do tempo, ganhamos em produtividade. Hoje, que de 70 para cá, nós multiplicamos por 10 e o espaço territorial ocupado é o mesmo. Isso é tecnologia. Produzimos soja hoje do Iapoque ao Chuí. Isso é novas áreas de produção de soja. E diga-se de passagem, né, para ter uma dinâmica para você que está nos escutando das cidades, da área urbana, a cana, a soja ocupa 4 vezes a área de cana. A gente pensa que o mundo é cana, né? A soja ocupa 4 vezes a área de cana. O milho, 1,5 vezes a área de cana. Eucalipto e cana ocupam os mesmos espaços. O arroz é quase igual à área de produção de arroz e a nossa. Então, o tanto que ocupa do território nacional a cana é 1%. 1%. Então, tudo isso, na contextualização, nós podemos crescer horizontal, que não é a verve, nós podemos crescer em vertical, em produtividade. Essa tecnologia nós temos. Então, veja só, nós temos que ter interlocução e a capacidade de passar essa percepção para o mercado internacional, senão a gente não ganha isso. É um ponto. Estamos investindo nesse planejamento estratégico. O mundo demanda esse alimento e o mundo nos olha se nós estamos, como país, preparados para fazer essa oferta de alimento. Tá. Esse desafio não está para nós agricultores só, ou para a pesquisa científica de maneira geral dos trópicos, que somos campeões nisso. É para toda a sociedade. Por quê? Hoje, a população urbana ocupa 85% da nossa população do país. Só 15% é rural. Quem vai eleger os políticos que farão essa política pública para que esse alimento seja produzido de maneira eficaz, ágil, tire esse custo do Brasil que nos onera a todos como economia, não é? E que dê essa celeridade que a gente possa ocupar esse espaço. É uma oportunidade de negócio para uma sociedade toda. E como eu falei que essa economia silenciosa está na nossa região, está no nosso estado, está na nossa nação. Outros polos de agropecuária estão sendo montados. Se a gente pensar hoje na região Mato Piba, você fala, o que é isso? Mato Grosso, ou Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O que eles estão gerando de receita e recursos é extraordinário. Nós estamos vendo a nossos olhos, hoje nós temos a maior média de produtividade de algodão de sequeiro. Em 9 anos, multiplicou por 5 a produção de algodão. Brasil, que tem a imagem do café, o algodão ultrapassou a sua produção. Hoje por conta da tecnologia. Tecnologia embutida. O que tem de tecnologia embutida na semente é inimaginável. Como é que pode produzir algodão e num espaço que eles plantam, né? Eles plantam no seco, por seco, plantam em dezembro para colher e tem uma produtividade fantástica. É. Hoje, imagine você produzir algodão no Maranhão, algodão no Mato Grosso, algodão na Bahia. São sociedades e regiões e população que não tinham essa oportunidade de estar levando essa riqueza, né? Porque não é só no campo, isso vai na cidade, impacta direto. É emprego gerado, é oportunidades de negócio, que tudo que gera no entorno está dentro da cadeia produtiva, isso tudo arrasta. Hoje a gente vê uma Bahia ou um Mato Grosso do Sul, né,
com valores de produção, competindo até com o Rio Grande do Sul, um estado tão tradicional em agropecuária. Como pode? Bahia. Mas isso é uma coisa de torcida. Esse ano o Paraná nos deu troco. Sempre é Mato Grosso e nós em Mato Grosso rivalizamos quem é o maior produtor do valor bruto de produção, que é o que é dentro da porteira, não é? Rivalizamos com Mato Grosso, não é? Nós estávamos em segundo. Cana-de-açúcar, que tem a sua importância dentro de São Paulo, tirou faturamento, e a soja a soja e milho deu faturamento para o Paraná. O Paraná nos ultrapassou. É uma competição, né, ingênua, mas é para dar a dinâmica, o quanto isso modifica o cenário econômico de um país, né? Quer dizer, como é que você pode pensar que Pará hoje multiplicou por 10 a produção de soja e está levando, dentro de uma pecuária extensiva que ela tem, levar um valor, né? A região norte. Como é que pode, né? Tá levando esse valor dentro de uma região norte. O Nordeste, o que cresce cereais dentro de uma região Nordeste, onde se pode produzir, né? Então tudo isso de valor que vai sendo distribuído, distribuição de valores, distribuição de receita, de riqueza, capacidade de gerar emprego e renda para toda a sociedade. Que essa economia silenciosa está em todo lugar. Você que está nos escutando, você não vê. Mas de alguma maneira isso passa próximo, não é? E a pergunta é, o país está preparado, a nossa sociedade, essa interlocução no primeiro discurso é difícil, mas é um desafio, é uma oportunidade, porque se não pegarmos, o outro pega. Se o nosso estado não pegar, o outro pega. O Paraná nos ultrapassou. Mato Grosso do Sul e Bahia vem subindo, vem subindo. E se nós pensarmos nas 40 regionais, a nossa regional está preparada? Estamos com a sociedade sensível a esse processo? Se nós pensarmos que somos 14 prefeitos, mais de 100 vereadores, está no satélite dessas pessoas que faz a gestão pública da nossa região, está no seu satélite, essa oportunidade que o mundo está enxergando para nós, e eu estou vendo a vivo e a cores, porque estou lá nessa oportunidade, nossa organização está lá, não é? E a você, munícipe, você tem que tentar sensibilizá-lo, não convido a nada, reflexão é bom, provoque esse discurso, no seu meio, essa reflexão, né? Porque é uma cadeia que envolve muitas pessoas, diversos segmentos da economia. Com certeza. Então é um fato importante que todo brasileiro deve pensar, porque a agropecuária é uma força, um potencial que o Brasil precisa cada vez mais explorar e todo mundo criar essa noção dessa importância, não é mesmo, Eduardo? E quando eu falo em política pública, não é subsídio, gente. Se me dá essa gentileza, essa oportunidade, política pública é o seguinte, todos nós plantamos, nós aqui do hemisfério sul, de uma maneira geral, nós brasileiros, plantamos na primavera e colhemos no outono. Imaginou o hemisfério sul todo fazendo isso, Argentina, Brasil, Austrália, África do Sul, todo ao mesmo tempo, são países produtores de agropecuária. Todos nós plantamos ao mesmo tempo. Se plantamos ao mesmo tempo, pensou a demanda de insumos, de sementes, de herbicidas, de produtos, insumos agropecuários, ao mesmo tempo no hemisfério sul. Imagine a demanda. E outra coisa, vai colher tudo ao mesmo tempo. Se você não tiver uma política pública, cada seu país tiver a sua, para como organizar essa produção tudo ao mesmo tempo, na hora que colhe, o preço vai cair, vai ter uma oferta enorme, estratosférica. Cada país tem que ter sua política pública para mitigar essa oferta excessiva daquele momento. Com armazenagem adequada, logística adequada, é que eu falo custo Brasil, né? As exportações têm que estar alavancado. As produções são comercializadas em mercados futuros e opções agropecuárias muito antes delas ocorrerem. Não é? Tem uma economia, um processo econômico e financeiro que alavanca a produção muito antes dela ocorrer. A gente tem que ter essa percepção, não é? Produzo, colho, vou vender. Não, isso não funciona. Nesse nível de grandeza, se a gente pensar em cana-de-açúcar, o açúcar que a gente exporta, 60%
Nós exportamos coisa de 24 milhões de toneladas. São 400 navios que tem que ser ancorado. Às vezes demora mais de 10 dias. São 2 meses para chegar da Ásia. Porque o nosso exportador vai lá, todo o mercado asiático é grande demanda. Você tem que ter a logística desses navios chegando, a logística para aportar, como abastecer com a sua velocidade adequada. Então, quando começa uma safra, estou falando de cana porque é o nosso mercado de açúcar. Quando começa uma safra, você já fez a logística, já fez o aporte, já fez a estrutura, já comercializou. No contexto é o seguinte, quem distribui lá fora, demanda. Quem demanda, antecipa esses valores. O banco oferta, alguém faz a warrantagem, a garantia desse processo, nós produzimos. Né? Tem que ter essa amarração internacional. Planejamento estratégico. Tem as grandes bolsas de mercadorias e futuros, né? Que é uma de Chicago e outra de Chicago, que são cereais. Tem a de Nova York, que é a de açúcar, Demerara, e tem a de Londres. Esse processo, alguém compra, alguém vende lá fora, esse processo é inicializado, mas tudo amarrado. O banco financia, esse garante, e a demanda está para atender o consumidor, senão ou chega num preço caro ou falta um preço muito vil. Preço vil, a produção para. Tem que ter esse equilíbrio desse contexto. Equilíbrio para que... Então, esse volume que nós exportamos, 60% do açúcar, 60% da soja, 60% do café. E diga-se de passagem, café nós somos o principal produtor, São Paulo é o terceiro, já falei para vocês. A pasta de celulose. Hoje, nas fusões que houveram, gerou hoje, a Suzano é a principal empresa de pasta de celulose do mundo, de tamanho, está aqui, não é? Nosso estado. Na nossa região acabou tendo uma fusão recente, né? Que é de uma produção de pasta de celulose da nossa região, que houve essa fusão, essa joint venture recente com uma tailandesa. É todo mundo ganhando musculatura, essas fusões, essa dinâmica que está na nossa região. Então, tudo isso é planejado e a gente tem que estar nesse contexto. Voltando na sua pergunta, para não viajar demais. Temos que ter interlocução, temos capacidade horizontal e vertical, precisamos estar invocando que a sociedade que é uma oportunidade para a nossa sociedade. Temos que ter interlocução certa lá, que nós somos capazes de ser uma produção sustentável e atender a demanda internacional de qualidade, sustentável e fazendo a coisa certa, levando a sociedade junto. Eduardo, a respeito do etanol, que é outro produto que é gerado a partir da cana, o etanol ele continua tendo uma demanda, um aumento de produção, também a demanda mundial, e uma vantagem também da cana-de-açúcar é que ela oferece a biomassa para a produção de energia elétrica, é um produto aí completo. Em relação a essa questão energética, da viabilidade do etanol, a concorrência que a nossa cana tem com produtores de milho em outros países, a questão do etanol brasileiro, quanto a competitividade dele, a viabilidade dele ainda permanece, principalmente com essa questão da produção energética. E uma pergunta que eu acho também que talvez na sua resposta você possa de alguma forma responder aí dessa cadeia produtiva que existe, que nós ficamos cientes o quanto é complexa, né, essa cadeia produtiva. Muitas vezes o valor do etanol para o consumidor final, muitas vezes até você comenta, né, que a população muitas vezes só enxerga a cana e não enxerga outras produções, e o preço aqui no Brasil é um preço competitivo em relação ao mercado externo, né? Nós sabemos hoje que o etanol é uma commodity que praticamente concorre aí com os subprodutos do petróleo. Então, nesse contexto global, com o seu conhecimento, falar um pouco sobre esse etanol brasileiro, o etanol que também é consumido aqui pelos brasileiros nos seus carros, né? Que é um combustível que desde a da época do pró-álcool só teve aumentado o número de adeptos, né? Então, essa questão do nosso etanol brasileiro, etanol produzido aqui na nossa região, e a relação também, né? Com essa relação global e a relação com o consumidor aqui regional também. Veja só, a agricultura de uma maneira geral são commodities agrícolas. Isso aí faz parte do contexto, a maneira que isso é produzido. Como eu falei para você, todo mundo planta e colhe ao mesmo tempo. Tem que ter uma política pública para isso. É um contexto dentro da economia, de um cenário específico para isso. Segundo,
Dentro disso é um mercado de oligopsônio, quer dizer, são 4 milhões de produtores rurais vendendo para algumas empresas que processam a agroindústria. Então é uma competição pura, ou concorrência perfeita. Nenhum elo de nós 4 milhões conseguimos interferir no preço. Nós somos tomadores de preço. Nós não somos capazes de gerar o nosso preço. Por isso que eu tenho que levar o nosso produtor, onde quer que ele esteja, o que ele pode ter valor ou não. E nós somos tomador de preço. Tá? Diferente de quem produz um automóvel, né, fala, não, esse é um oligopólio. Esse meu automóvel vai valer tanto. Eu quero pôr isso no mercado e o mercado assimilar esse negócio. Não. Açúcar, soja, commodities, petróleo, metais, o preço é internacional. Então, quanto está valendo, eu faço conta de trás para frente. Vale isso, eu dou conta de produzir nesse preço, não dou conta, eu escolho outro. E nós somos agricultores. Tá? Então, nesse mercado de concorrência perfeita, nós não conseguimos inverter um preço. E outra coisa, nós participamos com 10% da cana do Brasil todo. Tá. Se a gente pensar em unidades industriais, que não é o meu foco, não tem nada a ver, como se fosse o outro lado do balcão, nós somos do lado de cá. Quem compra, eu vendo matéria-prima. Quem compra é usinas, eu não tenho nada a ver com usinas. Mas usinas, posso passar um cenário, a grosso modo, são por volta de 400. Nós temos 4 grandes distribuidoras que fazem a comercialização desse contexto todo. Aí dá para você ter uma noção que é a mesma coisa. 400 interferem em 4. E cada uma dessas distribuidoras, ela comercializa toda a gama de produtos. Um tem margem, o outro não tem. Quem tem mais margem e qual que vai fazer a concorrência dentro do seu posto. Então, é uma coisa complexa, não é simples, mas essa imagem de nós não termos a capacidade dentro desse conceito de produção de commodities, nenhum ente consegue inverter a cadeia toda. Haja visto o Brasil, maior produtor mundial, nós estamos tirando da produção 7 milhões de toneladas de açúcar, o preço não venceu uma vírgula internacional. Olha o tamanho do Brasil, tirando tudo esse de açúcar do mundo. Era para ter um impacto enorme, né? Antes tinha. Não conseguimos mais. O mercado continua vil, ofertado e preços achatados. Por quê? Um único ente não consegue reverter isso. O soja é a mesma coisa. O maior produtor nacional de soja, se ele entra ou sai, não mexe uma vírgula na soja do mundo. Que está tudo na Bolsa de Chicago e lá parametriza. E diga-se de passagem, o Brasil perdeu o maior produtor de açúcar do mundo para a Índia e vai repetir o ano que vem. Nós perdemos esse lugar que por anos fizemos. Por outro lado, batemos os Estados Unidos na produção de soja. Olha que vigor de país, de nação. E de alguma maneira, nós estamos no contexto que nós produzimos soja, não é? Na renovação do canavial. Tem regiões, na hora que você leva o contexto, não só tecnologia, o nosso produtor que está distante para escolher a melhor tecnologia, mas ele faz essa parametrização. Pô, mas soja está legal. Às vezes ele planta soja não 1 ano, planta 2. Você melhora a qualidade do solo agronômico, melhora a sua produtividade, até talvez não impacte nem tanto na sua produção de cana. Então as possibilidades estão nosso. Quem faz a escolha é o produtor, o que ele vai produzir. E o impacto dentro do preço é insignificante. Certo. Se eu conseguir responder. Perfeito. O seu contexto. E só mais uma coisa. Quando você faz a política pública equivocada, o etanol até outro dia não valia nada, né? E essa percepção para o consumidor ele tem, né? Estava legal, mas estava quebrando o setor. E como metade é etanol, metade é açúcar, como estava ruim, produziu-se um pouco mais de açúcar. Mas essa reversão não é tudo aqui ou tudo ali. É 5%. É 5%. E é flutuante, né? Ora você prioriza... É para tentar dar sustentabilidade na cadeia. É o ajuste, por isso que tem o mercado internacional, você tira daqui e põe lá para não ter excesso de oferta. Se tem excesso de oferta, com certeza no outro ano vai ter falta. Na falta o preço estoura, o consumidor perde. Para você ter na média isso, é importante,
E o ganho de produtividade, que ao longo do ano que nós comentamos, né? Nós aumentamos a produtividade, ocupamos o mesmo solo e o preço relativo de todas as commodities agrícolas abaixou um absurdo. Né? Se você pegar o preço relativo, trazer em dólar de 1970 para cá, nós estamos com certeza 1/3 abaixo. Que nós aumentamos a produção. Soja era 30 sacos, subiu para 80, cana ainda que estabilizou, né? Mas todas as outras culturas, principalmente de cereais, o tanto que aumentou a produção em si, a produtividade em si. E isso também é onde a gente apanha muito com a beterraba. Ela teve um ganho superior e a gente está comendo uma poeira aí, né, em pesquisa. A beterraba, até é importante que os telespectadores saibam, é a beterraba branca que é utilizada por alguns países para a produção do açúcar. É diferente da beterraba que a gente está acostumado até a consumir nas nossas refeições, que é a beterraba chamada vermelha. Mas até para nós também já começarmos a encaminhar nossa entrevista para o final, são vários assuntos, uma pauta imensa, com assuntos interessantes e com certeza novas oportunidades também vamos tratar desses assuntos, mas em relação a, nesse contexto do mercado globalizado, eu acho que as pessoas perceberam principalmente essa questão com a internacionalização de algumas empresas regionais, principalmente pequenas usinas, né, que existiam na nossa região, grandes grupos internacionais que vão englobando, que vão cada vez mais controlando esses preços, que é uma forma que o mercado realmente se ajusta contexto global, não é mesmo, Eduardo? Então é importante que todos tenham essa percepção que hoje o Brasil ele está inserido num contexto global, né? Esse mercado global. E nesse aspecto, a sua presidência, até para que a população entenda, quando você começar a atuar como presidente da Associação Mundial dos Produtores de Açúcar, e nesse contexto, o quanto o Brasil tende a crescer, tende a evoluir, a cooperação. Nós falamos muito em concorrência entre os países, que existe mesmo, é esse contexto global que você já explicitou. Mas o quanto o Brasil pode, agora com a sua presidência na Associação Mundial, o Brasil pode evoluir, cooperar, receber também trocas de informações, como nós falávamos da tecnologia, o quanto isso pode ampliar ainda mais esse potencial brasileiro, o potencial da nossa região nesse contexto global. E aproveitando os eventos que possivelmente acontecerão aqui no Brasil, principalmente agora, o Brasil tendo esse holofote com a sua presidência, né? Uma representação não só nacional, mas continental do nosso continente, América do Sul. Então, para nós tentarmos amarrar aí essa entrevista nesse contexto global, os eventos que estão por vir, o seu trabalho, as metas, os desafios aí desses próximos anos, que você acredita que vai ter muito assunto, muita coisa para resolver aí, não é, Eduardo? Sempre no compartilhar, né? Você veja bem, você falou a palavra certa. Nós temos alguma liderança na cana-de-açúcar, eu já falei para vocês, não é o principal produto brasileiro. O principal produto brasileiro é soja. E a soja tem sua interlocução internacional. Tem as organizações delas, a ProSoja, inclusive nós temos a ProSoja aqui na nossa região. Um dos diretores da ProSoja São Paulo é daqui. Nós temos a empresa Cargill que está aqui, que nós já situamos. Então, nada se copia. De alguma maneira a gente compartilha e apresenta os bons exemplos. Eu acho esse compartilhamento com a soja, com os outros entes, café, que nós comungamos no mesmo espaço, não é uma liderança nossa e muito menos minha, estou só no contexto. Eu vou pôr um elemento a mais junto desse contexto todo para levar o Brasil, que somos, todos esses 10 produtos agrícolas que têm essa vantagem competitiva e essa presença internacional, vamos só ajudar a carregar tudo isso lá fora e com uma identidade adequada. Esse é o espaço. Então, eu sou um entre, não sou eu, né? Um entre com a minha organização e o nosso time que vem tudo junto. É um trabalho de time, eu acho muito importante salientar isso aí. Outra coisa, nós não podemos dizer que somos pequenos e médios produtores, não é só a nossa região. Todo o Centro-Sul é pequeno e médio. São 65 milhões de toneladas. A Orplana é maior que a própria Raízen, a produção da Raízen toda. Nós estamos tentando fazer que esse número tenha a musculatura que ela representa no papel. Isso está em construção. Quem faz isso? Somos todos nós. São 33 associações nos 5 estados
que tem desde os nossos produtores daqui, das 14 cidades, como são 400 outras cidades. E nós tentamos trazer cada vez mais essas pessoas no contexto, para que todo mundo vindo, tendo esse retorno, essa representação tenha musculatura detalhada. E como é que eu vou ter o retorno? A partir do momento que eu levo às pessoas conteúdo de valor para ela. Se você não levar conteúdo de valor, ela não retorna. Não retorna, a organização não funciona. Se não funciona, não tem missão. Fecha. Acaba. Então, o esforço para levar valor para o produtor, não importa onde ele esteja, é imenso. E Orplana, dos 65 milhões, maior que a Raizen, metade desses 65 milhões é pequeno e médio produtor. O esforço no nosso planejamento estratégico desde 2014, que eu só peguei o bonde andando, quando eu entrei me deram, planejamento estratégico aí já estava montado. Já tinha Ajudei uma estrutura. Ajudei a montar. Contribuiu Sou uma também. dentre as 33. Então, quando montei, planejamento estratégico é esse. E dentro do planejamento estratégico, esse pequeno e médio produtor, você dá chance para ele permanecer no seu negócio, levar renda à sua família e que ele não tenha que vender sua propriedade. A gente tentar capacitá-lo e que ele entre nesse contexto que nós estamos. Isso é uma missão tanto de associações quanto de Orplana. Isso está no nosso contexto. Esse esforço é imenso. Planejamento estratégico. Agora, levar a informação eu levo. A pessoa, de alguma maneira, precisa ter a disponibilidade de aceitar. Tentar sensibilizá-lo para que ele nos escute. Não é? Nós não estamos inventando a roda. Né? A roda está montada. Estamos trazendo exemplos das outras regiões que deram certo. Né? Faça a sua escolha. E nos dê esse retorno. Se eu levei valor para você, esse retorno volta. A organização fica forte, nos capacita, nos representa lá fora e assim vai. Assim funciona. Certo. Tudo tem que ter seu valor para fazer a sua missão. Eduardo, e a reunião da WABCG, como é a frequência? Quando provavelmente haverá uma nova reunião? Como que funcionam essas rodadas de conversas, basicamente? Para o nosso telespectador entender essa representação global que nós temos, né? Tem já alguma reunião pré-agendada? Como que acontece? Possivelmente o Brasil pode sediar também alguma reunião da WABCG? Não, com certeza. Primeiro que sediaremos, né? A posse, a troca de comando ocorrerá no Brasil, em solo brasileiro, né? Muito já bom. Já tá determinado, né? Será em junho de 2019, né? Nós vamos fazer nesse contexto. Vou tentar fazer a passagem como nós vamos estar passando entre Ribeirão e Piracicaba. Quem sabe trazer o que a gente tem de bom na nossa região, quem sabe uma visita internacional aqui, vamos tentar trazê-lo. Mas o importante que você me disse, o que é no contexto, né? Da mesma maneira, a primeira coisa que me chamou a atenção quando fomos lá é o ganho de competição que houve na beterraba, tanto em nível de produção vegetal como em concentração de açúcar por hectare. Eles saíram de 10 e foram para 15, então com uma meta estratégica para 19 toneladas de açúcar por hectare. Nós da cana produzimos 10 toneladas de açúcar por hectare. Esse é o contexto. Só que nós já temos tecnologia para ir para 12, 13. O produtor que está sensibilizado nesse contexto, ele não está produzindo cana, está produzindo açúcar. Ele está medindo o açúcar. Hoje tem unidades da nossa região que já premiou campeões em produtividade em 5.000 hectares, produzindo 16 toneladas e meia de açúcar por hectare. Produtividade. É inimaginável. Exatamente. Não é? Então ele não está medindo cana, está medindo açúcar. Esse é o valor que entrega para a empresa, esse é o valor que te remunera, esse é o valor que te torna competitivo. Né? O país competir. Porque a beterraba, ela está em 15 e vai para 19. Como que nós vamos ganhar esse mercado? Se a gente pensar na Ucrânia, o que ela pode crescer em produção, a Polônia, o que ela pode crescer em produção, é um potencial que está obscuro. Se aquilo tornar no nível de produção que dos ingleses e dos franceses, e nós produzindo 10, alerta. Já acende a luz amarela. Alerta. Não éramos assim. Nós jogávamos terra nos olhos deles. De alguma maneira, o cisco já está vindo. E eu estou trazendo isso para dentro. Não só eu, todo o nosso time está trazendo para dentro.
E a pesquisa está oferecendo esse produto. Essa cana de 3 dígitos, essa cana com mais potencial de açúcar por hectare, e é o que nós estamos tentando levar ao nosso agricultor. Diga-se de passagem, esse projeto MPB que trouxemos para a nossa região é um primeiro passo. Não é a solução, mas é uma ferramenta que, se bem usada, entrega. Te deixa competitivo, te mantém na sua propriedade e a chance de levar renda para sua família. Esse esforço enorme para trazer isso. Hoje nós temos em 80 produtores distribuídos nessa região. Isso foi um valor de conteúdo, né, que o futuro vai identificar. Muito bem. Que trouxemos para cá. Muito bem. Estive falando então com Eduardo Vasconcelos Romão, que agora é o presidente da associação, vai assumir como presidente da Associação Mundial dos Produtores de Açúcar a partir da beterraba e da cana, é o presidente da Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil, e também muito conhecido aqui já na nossa região de Jaú, frente aos trabalhos da Associcana, Associação dos Plantadores de Cana da região de Jaú. Eu agradeço a sua presença, Eduardo. Infelizmente o nosso tempo já está estourando, mas com certeza novas entrevistas, novas reportagens sobre o trabalho que você deve realizar aí nos próximos meses, nos próximos anos também. Vamos acompanhar. A TV Câmara tem a satisfação de mostrar ao munícipe jauense, a todos que acompanham os nossos trabalhos, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, o conteúdo da TV Câmara que vai pela internet. Enfim, nós agradecemos imensamente a oportunidade de entrevistá-lo e de você também trazer essas informações riquíssimas, importantíssimas, que só mostram o quanto é forte a nossa economia, principalmente a agropecuária aqui na nossa região, no nosso estado, nosso Brasil, né? Eu agradeço enormemente a sua presença, Eduardo. À disposição, sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, isso sim, poder falar com nossos munícipes de toda a nossa região. Você da área urbana, estamos torcendo. Com certeza. Eu agradeço então a audiência dos nossos telespectadores. Lembrando que essa entrevista vai estar no YouTube, basta acessar youtube.com/tvcanjaú. No Facebook também você encontra o link desta entrevista para rever em detalhes informações importantíssimas, valiosas que o nosso Eduardo Romão nos trouxe. E agradeço mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar e nos encontramos aí no decorrer da programação. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!